espero que todos vocês estejam bem, na paz do Criador. Vou colocar então aí um trecho de um irmão da própria congregação falando alguma coisa sobre esse assunto. Depois vou mostrar a placa, né, mais ou menos como que é a placa que já tem inclusive em algumas igrejas e agora vai ser distribuída para mais igrejas. E depois nós voltamos aqui para a gente fazer um comentário, ok? Põe no ar aí, meu filho. Celular no culto? Isso vai mudar em todo o Brasil. No último domingo, durante a reunião ministerial presidida pelo ancião Irmão Salvador, um dos assuntos foi o uso de celulares nos cultos. A orientação é clara. Em breve, em todas as igrejas, teremos plaquinhas proibindo o uso de celulares durante o serviço de culto. São cerca de 23 mil templos no Brasil e, em média, 6 placas por igreja, ou seja, mais de 130 mil placas espalhadas pelo Brasil. E aí, o que você acha dessa decisão? Comente aqui. Deus abençoe. Bom, segundo me informaram, esse é o modelo da placa, ou seria a própria placa, né? Que está dizendo o seguinte: em honra ao caráter sagrado do culto que se presta a Deus, não é permitido qualquer tipo de filmagem ou gravação, em qualquer momento do culto, respeitando-se a proteção legal que se concede ao ato sacro. Artigo 208 do Código Penal. Esse artigo 208 do Código Penal, isso deve ser só para intimidar, né, as pessoas, principalmente os leigos, porque não tem nada a ver esse Código Penal com esse assunto de celular. Pois nós vamos ver mais para frente. Então, como vocês ouviram aí, esse modelo de placa eu não sabia, mas um porteiro da própria congregação me ligou e disse que na comum dele, né, que é aqui na Grande São Paulo, ele disse que na igreja dele já tinha essa plaquinha, né? Veio uns comentários dos Estados Unidos que também lá em alguns lugares tem essas placas, certo? Foi mais ou menos isso que eu ouvi na época. Mas o que acontece, irmão? Olha só, como o irmãozinho aí disse, são mais de 130 mil placas espalhadas pelo Brasil. E não é só pelo Brasil, né? Isso vai ser também, acho que no mundo inteiro, né? Agora, a pergunta é só uma pergunta, né? Eu não tenho nada a ver com isso, mas a pergunta, porque eu tenho pessoas da minha família que ainda estão dentro da congregação, né? Um pouco longe, mas é família minha também. Quem é que vai pagar essas 130 mil placas que vão ser colocadas lá nos átrios da igreja? De onde vai sair esse dinheiro? Será que vai ser do bolso deles, particular, todo só do ministério? Esse dinheiro vai ser, obviamente, dinheiro das coletas. Dinheiro que podia ser usado para quê? Para suprir necessidades, para matar a fome, para ajudar famílias que estão aí com as casas caindo, desmoronando, enfim, tantas outras coisas, né? Que nem tem uma irmã mesmo, que salvo erro, ela é de Minas Gerais, ela me mandou a foto da casa dela, sinceramente, deu dó, né? E ela disse que já falou com os irmãos lá da região, mas só fica na promessa, falam que não tem dinheiro e fica nisso mesmo, né? Então eu fiz aqui um comentário para a gente falar sobre isso daqui, e no final eu vou deixar uma referência bíblica, porque até uma referência bíblica eu consegui achar para esse assunto aí. Então, como vocês viram lá na placa, está escrito o quê? Em honra ao caráter sagrado do culto que se presta a Deus, não é permitido qualquer tipo de filmagem ou gravação em qualquer momento do culto, respeitando-se a proteção legal que se concede ao ato sacro. Artigo 208 do Código Penal. Então vamos ler aqui para a gente entender a pesquisa que eu fiz. Tá? A reunião geral de ensinamento. Pessoal, vocês perdoam que o pessoal está reformando aqui a casa do vizinho, tá um barulhinho. Talvez vocês vão começar a ouvir agora um barulho aí, mas perdoem, foquem aqui, tá? A reunião geral de ensinamento da CCB, realizado no último dia 28, trouxe à tona, entre outros assuntos, um dele, a deliberação polêmica, a proibição de gravações e filmagens nos cultos por parte dos fiéis, acompanhada da promessa de fixação de placas em seus átrios, né? Como o irmãozinho aí falou, ou nas portas de entrada, advertindo sobre tal restrição e mencionando a forma questionável, o artigo 208 do Código Penal, como respaldo. Sob a perspectiva jurídico-formal, tal fundamentação mostra-se absolutamente frágil,
Veja agora, o artigo 208 do Código Penal trata de condutas que envolvem escarnecimento público por motivos de crença, impedimento ou perturbação de cerimônia religiosa e vilipêndio. O que é vilipêndio? É um ato de tornar alguém ou algo vil, rebaixado, indigno. Então, esse artigo 208, ele não tem nada a ver com o uso de celular. Com o uso de celular de uma forma correta, né? Em nenhum momento o dispositivo aborda, ainda que implicitamente, a gravação ou difusão de cultos religiosos por meio digitais. Portanto, utilizar esse artigo como amparo legal para proibir gravação constitui um desvio interpretativo e um evidente abuso hermenêutico. A incoerência se agrava quando se observa que a própria instituição promove transmissões oficiais online a partir da Igreja Central do Brás. O culto online, que são gravados lá para as pessoas assistirem nos seus celulares. Eles mesmos vão fazer as gravações. Então, se o fundamento da medida fosse realmente a preservação da reverência e da solenidade dos cultos, tal restrição deveria ser uniforme e isonômica, quer dizer, igualdade, uniformidade, né? Então eles também teriam que entrar nesse mesmo rigor que eles estão passando para o povo, abrangendo também as transmissões centralizadas, né, do culto lá no online no Brás. Então, ao agir desta forma seletiva, a liderança da CCB deixa transparecer que o real objetivo não é a proteção da liturgia, mas sim o controle exclusivo da narrativa, da difusão do seu conteúdo. Ademais, a proibição levanta sérias preocupações quanto à motivação subjacente, a de impedir que determinadas pregações, eventualmente heréticas, contraditórias ou até comprometedoras para a imagem institucional, sejam registradas e venham a público, gerando debates, críticas ou até desconfianças internas. Então esse aqui que provavelmente é o motivo que eles estão querendo proibir, né? Por causa das pregações heréticas. Mas não vai adiantar, porque eles mesmos nos cultos online, que provavelmente vão continuar normal, eles lá são os que mais pregam pregações hereges, né? Então veja, eles gostam tanto de heresia que eles usaram isso também no artigo 208 do Código Penal, que fala de outra coisa, não tem nada a ver com o uso de celular. E essa postura deles, em vez de fortalecer a unidade, pode alimentar ainda mais a desconfiança entre os seus próprios membros. Vai ficar uma pergunta, por que não pode? Por que eu não posso usar? Veja, irmão, eu já estive muitas vezes em igrejas e as pessoas com seu celular, o que acontecia? Colocava no vibrador. E quantas pessoas que eu já vi nos cultos que receberam ligação para ir urgente em casa que tinha alguém passando mal? Então o celular é um meio de comunicação útil que você precisa estar com ele ativo, mas deixar pelo menos no vibrador. Se alguém da tua casa passar mal, um filho, um neto, um parente, né? Você precisa sair urgente, está com o celular desligado? Isso aí realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como eu falei para vocês que eu tenho uma referência bíblica para a gente ler aqui, então nós vamos ler aí, ó. Colossenses capítulo 2, do verso 20 ao 22, que diz assim: Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseie, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. O que Paulo está dizendo? Que quando aceitamos Jesus, nós morremos para o sistema de regras e tradições humanas, que tentam controlar a vida religiosa. Ou seja, se vocês já foram libertos por Cristo, por que querer voltar a viver presos às regras humanas? Amigo, essa deliberação foi feita em uma reunião. Aquelas reuniões que eles sempre fazem, inclusive que todo ano vem aquelas regras que eles falam lá, aqueles tópicos, né, que eles inventaram repetido. Essa agora
de você não poder usar o celular é mais do que uma regra. Então, o versículo veio para contestar isso daí. Olha aqui, ó, de novo, versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Né? Falando com aqueles que foram convertidos em Cristo. Tais como, não toques, não proves, não manuseis, quer dizer, regras. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Agora você não pode usar celular dentro da igreja. Então essas são regras que Paulo já naquele tempo advertiu. Então fica a dica aí, tá, para os seguidores da CCB e para os próprios irmãos aí do ministério. Leia essa parte aqui e coloca ela em prática. Então tira o peso das costas das pessoas, que já basta os problemas que tem, colocar mais peso ainda, ok? Repito, o uso do celular é útil, é um meio de comunicação que tem ajudado até pessoas a salvar a vida de parentes que estavam dentro da igreja, pessoa passando mal, ligou para o irmão correu em casa, tá? Pegou o familiar que estava passando mal, chegou no hospital, o médico falou, se faltasse alguns minutos, você não tivesse trazido, essa pessoa tinha morrido de infarto. Então fica a dica, isso aqui é coisa séria, meu amigo. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilhe e deixe os comentários de vocês. Grande abraço, fui, até a próxima. Tchau.